Bom, disputando a Prefeitura de São José, nós temos 3 candidatos. Vamos começar pelo professor Jacir Zimmer, que é do PT. O Jacir tem 39 anos, é bancário, disputa a Prefeitura pela Frente Socialista por São José, formada pelo PT, PCdoB e o PSTU. Também como candidata à Prefeitura de São José, a empresária Esther Macedo, 49 anos, empresária, está disputando a Prefeitura pela coligação São José para Todos, formada pelo PMDB, o PSDB, o PPS, o PSD, o PSB, PHS, PV, PMN e PDT. E o terceiro candidato à Prefeitura de São José é o atual prefeito Dário Berger, que disputa a Prefeitura pelo PFL, por uma aliança, a reeleição, disputando a Prefeitura de Florianópolis. Dário Berger, de São José, aliás. Dário Berger, 43 anos, já foi vereador e presidente da Câmara Municipal. Disputa a reeleição pela coligação para Frente São José, formada pelo PFL, o PPB, o PTB, o PL, o PSC, PTdoB, PGT, PTN, PSC, PRTB, o PAN, PSDC e o PST. Outro município que forma o aglomerado urbano da capital, através dos municípios São José, Palhoça, Biguaçu e Florianópolis, é Palhoça. E disputam a Prefeitura de Palhoça 3 candidatos. O ex-deputado Paulo Vidal, que é candidato do PMDB, está disputando pelo PFL, uma aliança com o PPB. Também o outro candidato de São José é só um minutinho aqui. Palhoça, aliás, disputando a Prefeitura de Palhoça, Alcides Afonso Leonel, 36 anos, funcionário do Judiciário, presidente do Sindicato dos Servidores do próprio Judiciário. Disputa a Prefeitura pela Frente Popular com o PT e o PCdoB. E voltando a Paulo Vidal, dizendo que tem 49 anos, já foi prefeito da cidade, suplente deputado estadual, e disputa a Prefeitura pela coligação Palhoça Certeza de Crescimento, através dos partidos PFL, PPB, PDT, PRTB, o PSD, PSL, PRN e o PST, o PTN e o PST. Também outro candidato que disputa a Prefeitura de Palhoça é o empresário Ronério Raichido, 44 anos, ele disputa pela coligação Frente por Palhoça, através do PMDB, PSDB, PTB, PC e PPS. E o outro município que disputa a Prefeitura de Palhoça, o outro candidato, o outro município é Biguaçu. Está aqui presente o candidato Castelos, que disputa a Prefeitura pela aliança PPB, PFL, é empresário da construção civil, 44 anos, e disputa pela aliança Força Biguaçu, formada pelo PPB, PFL, PSDB, PSC, o PAN e o PTB. Além de todos esses candidatos presentes, nós vamos ter a participação de convidados especiais. Estão aqui os jornalistas J. Pacheco, que é aqui da TV BV, do programa César Souza, e também da Rádio Guararema de São José. O outro convidado da imprensa é o Fábio Gadotti, que é jornalista de A Notícia e chefia a sucursal de Florianópolis. Também convidados o presidente do IAB, Instituto Arquiteto do Brasil, o professor Roberto Simon, que é presidente do IAB. Também o professor da Universidade Federal, da área de Administração Pública, Pedro Moreira Filho. E, por último, o médico conhecido da capital, o doutor Cecim Ascar. Já no próximo bloco, feita a apresentação, já no próximo bloco, nós vamos ter a participação de um tema, chamado, o tema que nós escolhemos, a produção escolheu para debater aqui, é segurança pública, com a participação dos convidados e dos candidatos a prefeito. Até depois dos comerciais. Primeiro encontro de candidatos da região metropolitana. Oferecimento: Neiri Seguros, sinônimo de confiança e tradição. Bem, voltamos com o primeiro encontro dos candidatos a prefeito, chamado aglomerado urbano da região metropolitana. Agora sim, nós vamos discutir aqui os temas
da produção, temas comuns para todos os candidatos e suas cidades. Queremos lembrar que o telespectador pode participar através do e-mail, aí na sua televisão, e também pelos telefones 239-1032 e 239-1027. Ao final, nós vamos fazer uma seleção das perguntas, claro, de cunho administrativo, nada de cunho pessoal. Bom, pela ordem de sorteio, vamos começar agora as perguntas, as rodadas de perguntas. Cada candidato tem 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta. E o assunto agora é segurança pública. E os convidados vão escolher de acordo com a característica de cada cidade. Começamos pelo jornalista J. Pacheco, que vai perguntar para o candidato do PV de Florianópolis, Rogério Portanova. Boa noite, Pacheco. Boa noite, Vânia. Primeiro eu gostaria de deixar aqui muito claro que esse é um momento inédito na televisão brasileira, na televisão de Santa Catarina, eu até acho que do Brasil, de Santa Catarina do Brasil. Porque reunir todos os candidatos para discutir os problemas do aglomerado, isso é extremamente importante. E como o assunto é segurança, nós vemos um momento muito ruim na segurança, a nível de Brasil e a nível de Santa Catarina e a nível do aglomerado urbano da região metropolitana, não é diferente. Os assassinatos estão acontecendo, os latrocínios, os assaltos diários, enfim, tudo acontecendo no momento em que leva aquilo que nós chamamos de violência, que na realidade nos entristece, nos preocupa, a comunidade fica insegura, isso é uma constatação diária. Eu gostaria de perguntar ao candidato do PV, Rogério Portanova, primeiro cumprimentar também a todos os candidatos, qual o seu projeto para tentar, porque o governo federal tem um plano a nível federal, o governo estadual tem outro, a nível municipal, a guarda municipal para dar segurança à população, não seria uma solução, Rogério Portanova? J. Pacheco, antes de tudo, o meu boa noite aos telespectadores da TV BV e aos ouvintes da Guararema. Eu queria cumprimentar o mediador Vânio Bossili, a você também, J. Pacheco, todos os convidados, todos os candidatos a prefeitos e a televisão por fazer esse debate que, sem dúvida nenhuma, é inédito. Eu queria dizer que a questão da segurança, ela está diretamente relacionada a um problema estrutural. É evidente que segurança é um problema prioritário para o governo estadual. Eu acho que, antes de tudo, era preciso ter um plano em que a Polícia Civil e a Polícia Militar tivessem unificados para agir conjuntamente. Agora, a violência, ela aumenta à medida em que os salários são achatados, à medida em que nós não fazemos uma reforma agrária e que nós temos um êxodo rural cada vez maior nos aglomerados urbanos. Então é preciso que se tenha reformas estruturais onde a prefeitura vai agir com relação à segurança subsidiariamente. É evidente que nos pontos críticos onde a segurança efetivamente precisa estar presente, teria que se ter sim uma espécie não de guarda municipal, eu diria uma guarda comunitária, mas treinada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, porque não adianta a gente ter um discurso meramente populista e propor uma guarda municipal que não esteja preparada e que não esteja efetivamente treinada. A questão da segurança é uma questão estrutural, onde a prefeitura deve agir subsidiariamente, e é dessa forma que a gente acredita. Distribuindo renda e principalmente dando condições de vida para a população. Por isso que nosso programa fala em qualidade de vida. Aumenta a qualidade de vida, diminui a violência, traz turista e traz recursos. Doutor Rogério Portanova, obrigado. Agora a participação do repórter Fábio Gadotti, do jornal A Notícia. Fábio, você vai perguntar para o candidato do PMDB de Florianópolis, João Henrique Blas, e Segurança Pública. Boa noite, Fábio. Boa noite. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa da TV BV em promover esse debate, reunindo candidatos a prefeito de 4 importantes municípios aqui da região, para cumprimentar os candidatos a prefeito pela participação. Eu pergunto ao deputado João Henrique Blasi, em que sentido a prefeitura de Florianópolis poderia contribuir para dar mais segurança ao cidadão, tendo em vista que essa é uma atribuição do governo do estado. Que ações o senhor, como prefeito, implementaria para contribuir com o governo do estado no combate à criminalidade? Boa noite. Boa noite aos telespectadores, boa noite aos ouvintes, boa noite aos candidatos que vieram. Lamentar uma vez mais a ausência da prefeita da capital, que perde mais uma oportunidade de dirigir-se à nossa população e com ela estabelecer o diálogo tão importante. Cumprimentar também a Barriga Verde pela ideia, porque hoje dificilmente se consegue estabelecer os limites divisórios entre os municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu.
Daí a multiplicidade dos problemas e o fato de eles serem comuns praticamente às 4 cidades. Respondendo diretamente à indagação do Fábio Gadotti, eu diria que segurança pública é um dever fundamental da administração. É claro que a Constituição coloca que é a obrigação primeira do Estado, mas a Prefeitura deve, e sob a nossa administração, vai agir de forma subsidiária. Até com base naquela teoria da janela quebrada, ou seja, a Prefeitura deve adotar procedimentos para encontrar alternativas que possam fazer com que se diminua a questão da segurança pública. Por exemplo, uma rua que é escura, a Prefeitura tem a obrigação de iluminar. Nós vamos criar os Conselhos Municipais de Segurança Pública, fazer a polícia interativa. Vamos criar os Conselhos de Segurança nos bairros. E vamos criar a Guarda Municipal com atribuição no trânsito, liberando a Polícia Militar para fazer o policiamento ostensivo. Bem, foi a participação do candidato do PMDB, João Henrique Braz. Lembrando que, além da TVBV, a Rádio Guararema de São José, 1230, também está participando da transmissão desse debate. Agora, o convidado a perguntar é o Dr. Roberto Simon, que é presidente do IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, seccional de Santa Catarina. Dr. Roberto, boa noite. Boa noite. O senhor vai perguntar para o candidato a prefeito de Palhoça, Paulo Vidal. Boa noite, senhores telespectadores. Boa noite, senhores candidatos, profissionais da imprensa, convidados. Eu gostaria de perguntar ao candidato, né, quer dizer, na questão de segurança pública, uma das coisas que a gente tem visto é de que nós acabamos vivendo como na Idade Média, né, cercados em cidadelas, né, em condomínios, sejam eles de luxo ou não, né, cercados, face o medo existente pela população. Então, eu gostaria de saber do candidato, quer dizer, dentro dessa ótica, o que ele pretende fazer para que nós possamos voltar às ruas, né, que nós possamos morar sem cercamentos como este que estamos vendo cada vez mais evidentes em toda a nossa região metropolitana. Boa noite, aquele Barriga Verde, boa noite a nossa Palhoça, boa noite a todos os candidatos aqui presentes. É uma satisfação imensa em poder responder, doutor, que a gente pretende no município de Palhoça instituir um programa de segurança interativa. Como fazer isso? Um trabalho em conjunto com as polícias militar e civil, o Poder Judiciário, Poder Legislativo, autoridades locais e líderes comunitários. É lógico que para isso vamos ter que reaparelhar, né? O município pode participar muito bem, né, em ajudar a Polícia Militar e Civil e todas as outras autoridades competentes do município para o aparelhamento, né, equipando, um trabalho, ampliando o trabalho de rondas também, que é muito importante para a gente, e com a parceria também da iniciativa privada. Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser um conjunto mesmo. Eu acho que hoje, com esse debate entre todos os candidatos da região da Grande Flórida, com a criação da região metropolitana, é importante que isso se faça presente e com certeza teremos uma segurança muito maior para todo o município da Palhoça. Qual foi a participação do candidato do PMDB pela cidade de Palhoça, Paulo Vidal? Lembramos, mais uma vez, aos telespectadores, ouvintes da Rádio Guararema, que podem participar através dos telefones 239-1032 e 239-1027. O tema ainda é segurança pública. E agora quem vai perguntar é o médico de Florianópolis, Cecim Ascar. Doutor Cecim, boa noite. O senhor pergunta ao candidato Castelo, que disputa a prefeitura de Biguaçu. Obrigado pelo convite. Estou aqui com muita alegria e também com muita responsabilidade, porque o médico é hoje o elemento primordial em relação à saúde da comunidade. E a segurança tem tudo a ver com a saúde. Eu diria que a segurança não passa tanto pela história da pobreza, nem pela história da riqueza. Se vocês verem os crimes piores que acontecem, não está relacionado para comprar o alimento, para a sobrevivência. Eu penso que a segurança não está só em aumentar o número de policiais, não está só na quantidade de armamento ou desarmamento da população, está na causa da violência. E se todos nós pensarmos um pouquinho, nós vamos ver que a raiz da violência está na família, está na não estruturação da família. E eu gostaria de perguntar ao candidato exatamente como a prefeitura pode agir na causa básica da falta de segurança que vai gerar a violência, que vai gerar o crime, o roubo, o assalto, a agressão, que vem realmente da família não estruturada.
Então, se nós todos formos analisar as pessoas que cometem algum tipo de delito, pode saber que a raiz, a casa, o lar onde ele está, é uma casa desagregada, é uma casa sem estrutura, é um filho que vê o pai batendo na mãe, é um pai bêbado, é um pai drogado, é um filho que não trabalha. Então eu gostaria de perguntar ao candidato o que ele tem para fazer em relação a essa situação de causa. Doutor Cecim, meus cumprimentos pela pergunta tão inteligente que o senhor me fez, e quero cumprimentar também a TVBB e dizer que Biguaçu está muito atento a essa pergunta, haja visto que nós estamos muito preocupados com isso, porque o nosso lema já diz, o nosso slogan já diz, é construindo com a comunidade. Então nós queremos a comunidade junto com a polícia e vice-versa. Agora, é um fato importante que o senhor colocou, haverá necessidade que o município se torne economicamente viável para que a população realmente possa ter emprego, possa ter uma qualidade de vida e para que diminua os problemas de segurança em nossa cidade. E isso é um dos nossos principais objetivos, é arrumar emprego para a população e fazer com que o município se torne altamente sustentável e não fique naquela sempre dependência da miséria, como muitas vezes acontece. Então essa é o nosso principal objetivo em Biguaçu, é fazer com que a população tenha qualidade de vida, aí o problema na segurança da polícia também diminui bastante. Tá bem, foi a participação do candidato Castelo que disputa a prefeitura de Biguaçu. Agora, um outro candidato vai responder uma pergunta ainda sobre segurança pública, do professor de Economia e de Administração da Universidade Federal, Pedro Moreira Filho. Sua pergunta para o candidato Sérgio Grando à prefeitura da capital. Boa noite, Vânia. Boa noite, telespectadores da TVBV. Boa noite a todos os candidatos. É um prazer também estar aqui, tendo o privilégio de debater com os senhores que vão dirigir às comunidades da Grande Florianópolis e principalmente o candidato Grando aqui da região, aqui da cidade de Florianópolis. Nós entendemos que a violência urbana, a violência atual, é decorrência da falta de estrutura, de infraestrutura das cidades brasileiras. Florianópolis, há algum tempo atrás, era uma cidade tranquila e não incorria neste problema da violência, ou seja, os casos de violência eram tão raros que quando aconteciam eram manchetes que chamavam a atenção da população. À medida que houve o empobrecimento brasileiro pela falta de trabalho, pela falta de estrutura da sociedade brasileira, Florianópolis começou a receber um número muito grande de favelados. Hoje, aproximadamente 10% ou mais do que isso, da população de Florianópolis vive à margem da distribuição da riqueza, à margem do uso dos bens comuns que o poder público pode oferecer. Por isso, a violência tem tido sua origem na favorização das comunidades menos privilegiadas da sociedade. Eu pergunto ao candidato Grando, qual o seu plano de trabalho nesta área, tendo em vista que a tendência dos anos futuros ainda é de aumento da população paralela das cidades brasileiras, e no caso Florianópolis não foge disso, a par dos recursos que o poder público coloca à disposição das comunidades em termos de aparelhamento do Estado para conter esse surto violento que ocorre em todo o país, por extensão na cidade de Florianópolis. O nosso boa noite, desejando saúde e felicidade a todos e dizer que o mundo hoje se integra. Nós temos aí o exemplo do Mercosul, do NAFTA e da Comunidade Europeia. Nada mais natural que as regiões que Santa Catarina é tão privilegiada, que tem identificação própria, possa se unir através da região metropolitana. E eu me sinto orgulhoso porque quando nós éramos prefeitos, fomos também presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis e foi naquele ano que formamos a região metropolitana. Neste sentido, dizer, primeiro, nós temos que nos preocupar com a questão fundamental. 70% da população disse claramente a nível nacional que a questão de segurança é educação, é gerar trabalho e emprego, é fixar o homem na terra,
Daí a importância da reforma agrária em outras regiões para evitar o êxodo. É nós fixarmos o que nós chamamos do nosso pescador ao mar, para evitar que os seus filhos também saiam do interior da ilha para vir para a cidade e ocuparem a favelização. Então nós temos que trabalhar com uma polícia municipal, que eu chamo de guarda municipal, pedagógica, educativa e no trânsito, liberando o policiamento, que exige um preparamento psicológico muito maior para poder atuar no setor de repressão. Candidato. Por gentileza. Bom, foi o candidato a prefeito de Florianópolis, Sérgio Grande. Agora nós vamos continuar ainda com o tema segurança pública, ouvindo do jornalista J. Pacheco uma pergunta dirigida, Pacheco, ao candidato do PT de São José, Jacir Zimmer. Jacir, eu quero saber, eu queria levar esse debate, eu quero que isso aqui, objetivo, em função até do ineditismo desse debate, que a gente enraize um pouco essa questão metropolitana, porque está se falando muito na região metropolitana, ela está aí, há vontade, uns dizem que há vontade política para implantá-la, outros não, enfim. Mas assim, eu quero saber o seguinte, como é que você vê essa questão da segurança, haja vista que nós temos aí São José ao lado de Florianópolis, de Palhoça e de Biguaçu. Muitos delitos acontecidos aqui na região provém de pessoas, por exemplo, do município de São José e vice-versa, de Biguaçu para Palhoça e por aí afora. Você tem um projeto, por exemplo, para tentar, junto com os seus companheiros desse aglomerado urbano, os futuros prefeitos dessa região, para tentar um plano que salve, ou que pelo menos dê tranquilidade à população neste momento, Jacir? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os organizadores desse debate, também os telespectadores e os demais candidatos. Dizer que nós temos um diagnóstico sobre o problema da violência a nível nacional e a nível local, que é a crise econômica. À medida que a crise econômica se acentua, à medida que a renda se concentra na mão de poucas pessoas, à medida que as injustiças sociais se acentuam a nível nacional, aumenta a violência nos municípios. E o município e o Estado não está hoje preparado para enfrentar o aumento da violência. Então, existem medidas, na verdade, medidas que não são eficientes para combater a violência nos municípios. O prefeito, ou seja, o responsável pelo executivo municipal, tem que ter coragem de cobrar do governador mais policiais no município, que esses policiais vão fazer o trabalho ostensivo, o trabalho preventivo. A guarda municipal vai cuidar do trânsito, a guarda municipal vai cuidar das escolas. Enquanto fortalecemos no município o Conselho Municipal de Segurança, para a gente pensar numa política de segurança. Agora, nós não vamos combater a violência com amadorismo, nós vamos combater a violência com seriedade e com distribuição de renda. E nós temos que ter claro quem nessa eleição estão disputando e estão defendendo este governo que intensifica as injustiças sociais no Brasil. Por gentileza, seu tempo encerrado. Olha, o tema continua no próximo bloco como sendo segurança pública. Os demais candidatos que ainda não responderam vão ser questionados pelos nossos convidados nesse debate, nesse primeiro encontro promovido pela TVBV e transmitido pela Rádio Guararema. Até depois dos comerciais. Bem, voltamos com o primeiro encontro de candidatos às prefeituras da região metropolitana, especialmente do aglomerado urbano da capital. E agora o tema é saúde pública. Mas antes, alguns telespectadores têm telefonado aqui para a televisão, reclamando a ausência de dois candidatos. É o seguinte, da prefeita Ângela Amin de Florianópolis, que concorre à reeleição, aqui está o ofício do convite, mas uma determinação do seu conselho político alega que ela só vai poder participar de debates se houver o segundo turno na capital. Uma outra reclamação feita aqui vem de Biguaçu, acerca da ausência do candidato Vilmar Astrogildo de Souza, o vereador Tuta. Queremos lembrar também, e também a telefonema de Biguaçu, dizendo que ele não foi convidado. Está aqui, ó. Nós convidamos o Tuta no dia 11 de agosto, inclusive consciente da assessoria dele, e fizemos uma reunião no último dia 16. Então, são os dois ausentes, o Vilmar Astrogildo de Souza, que não compareceu ao encontro de hoje.
Bem, o tema agora é segurança pública. Quem vai conversar agora, perguntar, é o jornalista Fábio Gadotti, do Jornal Notícias, sucursal de Florianópolis, que vai perguntar ao candidato Rogério Portanova, do PV da capital. Candidato, eu queria saber do senhor, na campanha de 96, o assunto posto de saúde, funcionamento 24 horas de postos de saúde veio à tona. Eu queria saber do senhor o que o senhor acha dessa proposta e como viabilizá-la se a resposta for positiva. Bom, Fábio, em primeiro lugar, eu particularmente acho que um posto 24 horas com funcionamento, funcionários, enfim, só se aumentar muito o IPTU, só se efetivamente nós tivermos um outro tipo de estrutura econômica e de arrecadação de fundos. O que eu acredito que deve ser feito é a gente voltar à ideia do médico de família e tratar a saúde pública de uma maneira holística, sabe, onde se possa atuar tanto alopaticamente como homeopaticamente. A ideia de que o médico deve estar próximo das famílias, próximo das comunidades, é mais importante do que a estrutura física estar ao serviço 24 horas, quando as pessoas efetivamente não precisem do médico, mas precisaria sim, se ter no mínimo mais um turno, porque o trabalhador, aquele que volta para casa, ele não tem acesso ao posto de saúde, porque o posto de saúde fica aberto das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, e fica praticamente fechado no horário em que as famílias se reúnem e que pode haver algum problema. Então, na realidade, eu proporia que se tivesse um médico que atendesse a família, um médico de família, e que ele viesse atender nesse período, entre 18 horas e 11 horas da noite, e que ficasse uma espécie de plantão para os casos emergenciais, porque os grandes problemas teriam que ser encaminhados para os hospitais. Agora, o médico de família poderia resolver isso. Eu, em princípio, sou contra a ideia de um posto de saúde funcionando 24 horas. Olha, inclusive lembrando aí que a participação do telespectador tem sido muito grande por telefone, alguns até reclamando das respostas aqui, dizendo que não há novidade, mas outros também elogiando a participação dos candidatos e dos convidados. Agora vai perguntar ao candidato João Henrique Blas de Florianópolis, alguém que pode falar de cadeira de medicina, de saúde pública, que é o médico Cecim Ascar. Em primeiro lugar, o posto 24 horas é uma história velha, como a história da Guarda Municipal, que não vai acontecer. Primeiro porque não precisa, tá? Florianópolis é rico em hospitais. Tem o Hospital Regional de São José, 24 horas por dia de graça, Hospital Infantil, 24 horas por dia de graça, Hospital Universitário e Hospital Florianópolis. Então, para quem precisa de emergência, Florianópolis está bem servido. Florianópolis está mal servido o quê? De posto de saúde. Durante o dia, não precisa resolver de noite, tem que resolver durante o dia. Eu acabei de vir de uma reunião no Hospital Universitário, onde estavam os principais pediatras da cidade, e a reclamação deles foram, principalmente, não tem pediatra no posto, o pediatra entra num mês e vai embora no outro. Por quê? Porque o salário é baixo. Porque é uma vergonha que uma prefeitura faça um concurso para segundo grau e pague R$3.000 e para o médico. Não é porque eu sou médico, mas quem tem pai aqui sabe como é difícil um cara entrar numa faculdade de medicina, fazer um curso de medicina, fazer uma pós-graduação e ganhar R$600 por mês. A responsabilidade, porque quem não prestigia o médico, não prestigia a vida, porque você vai dar a tua vida para ele, e se ele não estiver bem, ele não pode cuidar de você bem. Então, essa é a questão principal. Florianópolis tem uma grande anomalia. São José, Palhoça, Biguaçu e o Estreito não tem um leito hospitalar de criança para internação. São mais de 500 mil pessoas que não têm onde internar uma criança. Então, eu gostaria da minha pergunta é essa: o que a prefeitura pode fazer, e o PMDB acabou de sair do governo do estado, não fez, e nós pedimos no Hospital Florianópolis para colocar 6 leitos lá, esperamos o projeto para 1 ano e até hoje nós estamos esperando o projeto, sumiu. Então eu gostaria de saber o que se poderia ser feito para resolver essa anomalia que é a falta de leitos para a criança. Doutor Blas. Há pouco, na indagação anterior que fez o doutor Cecim, ele lançou uma admoestação sobre todos os candidatos, dizendo que há uma promessa eleitoreira de guardas municipais que não vai se viabilizar. De minha parte, doutor Cecim, prefeito de Florianópolis, eu vou viabilizar, até porque só os recursos já permitem que se o faça. Da mesma forma, eu divirjo do seu entendimento com relação a postos de saúde 24 horas. Quem convive o dia a dia da cidade, quem anda pelos 4 cantos de Florianópolis, sabe sim que é necessário um posto de saúde 24 horas, no leste, no norte, no sul da ilha. Sem dúvida alguma. Temos exemplos no sítio do Capivari Inglês,
O cidadão tem que ir às 2 horas da manhã pegar uma ficha para ser mal atendido a partir das 6 horas por um médico generalista, porque não tem um especialista. Então, vai haver posto de saúde 24 horas, até porque, a partir do ano que vem, com a alteração constitucional levada a efeito, 10% da receita líquida do município terá que ser vinculado com a aplicação obrigatória na área da saúde. Vamos prestigiar também a terceira idade e vamos desenvolver saúde pública, porque ela é direito de todos e dever do Estado. Bom, foi a participação do candidato a prefeito da capital, doutor João Henrique Blas. Agora é a vez do nosso convidado Pedro Moreira Filho, professor da Universidade Federal, que vai perguntar sobre saúde pública para o candidato Paulo Vidal, do PFL de Palhoça. Conforme o doutor Cecim, fora de Florianópolis, não há leitos hospitalares para criança e eu acredito também para adultos. Não há hospitais públicos na região da Grande Florianópolis. Além do que, os idosos aqui da região da Grande Florianópolis também não têm um atendimento especializado. Eu pergunto ao candidato Paulo Vidal, se ele eleito for, o que ele poderia fazer pelo povo de Palhoça, considerando que não há lá hospital, não há atendimento à criança, não há atendimento ao adulto, e a população do município é uma população de baixa renda, a maioria carente e que precisa dessa assistência do poder público. Bem, eu responderia da seguinte forma. Na Palhoça, de fato, precisamos de imediato instalar o que tinha 8 anos atrás, na época em que fui prefeito. O atendimento nos postos de saúde, sim. Lá na Pinheira, lá em São Sebastião, na Ponte Imaruim, no centro da cidade. Infelizmente, na atualidade, os médicos lá não estão. Então temos que atender, sim, porque daí temos a condição de evitar que eles venham para os hospitais de São José e da capital. Então temos que dar esse atendimento da melhor qualidade possível e, lógico, implantar o sistema que está sendo feito agora, que é o PSF, o Programa da Saúde de Família. Nós, na Palhoça, vamos ser beneficiados com 20 núcleos. Vai favorecer a todas as comunidades do atendimento do médico na própria comunidade. Com certeza, aí sim, vamos evitar que eles se desloquem para São José ou para a capital para um atendimento especializado. Vamos ter lá na nossa cidade, com a certeza de um funcionamento muito bom a partir do ano que vem. Bem, foi a participação do candidato Paulo Vidal, do PFL de Palhoça, e agora é a vez do candidato Castelo de Biguaçu responder a pergunta do presidente do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, doutor Roberto Simão. Bom, eu gostaria de perguntar ao candidato, primeiro fazendo uma constatação. Na verdade, quer dizer, quem observa os hospitais da Grande Florianópolis, principalmente os hospitais gerais, percebe que as ambulâncias que chegam a esses hospitais vêm de toda parte do estado de Santa Catarina, principalmente do que tange ao atendimento social. Né? Essas ambulâncias muitas vezes vêm com 3, 4 pessoas a bordo. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, como encontrar alternativas, quer dizer, dentro da região metropolitana, né, para que a gente veja esse sufoco, quer dizer, minimizado, no sentido de nós termos efetivamente mais leitos, não só para a infância, mas como para a velhice também. Doutor Roberto, quero dizer que Biguaçu, nós queremos implantar o sistema PSF, que é o Programa de Saúde Familiar. E o Programa de Saúde Familiar é muito importante porque ele é preventivo. Tudo que é preventivo vem nos trazer assistencialmente menos preocupação. Mas eu vou mais longe. Eu entendo que nas creches devemos implantar também o pediatra uma vez por semana ou 2, se for possível, com a nutricionista, porque haja visto que uma vez a criança bem assistida na sua infância, ela será um problema menor quando for adulto. Entre outros, nós queremos também ainda ter o consultório médico móvel. Tá ok? Tá bom, foi a participação do candidato Castelo. E agora, Jota Pacheco, a sua pergunta é para o candidato Jacir Zimmer, candidato Sérgio Grando, do PPS, candidato da Frente Popular por Florianópolis. Quando fala em saúde é um assunto que eu adoro. E meu ouvinte da Rádio Guararema, da Hora do Indignado, sabe por quê, meu caro professor Sérgio? Porque a saúde está na UTI. Para se ter uma ideia, tem gente que está há 2 anos para conseguir uma consulta num oftalmologista. Tem senhoras grávidas que estão há mais de 9 meses para fazer uma ultrassonografia. Até lá a criança já nasceu. Isso é um pequeno retrato da nossa saúde.
E quem não acreditar, pode ouvir na Rádio Guararema a Hora do Indignado. Então, meu caro Sérgio Grando, eu quero saber o seguinte: o que fazer? Porque quem tem dinheiro paga uma consulta, quem tem um plano de saúde está bem, não tem problema, está tudo bem, tudo maravilhoso. Agora, essa gente que precisa de uma consulta médica e não consegue através do Sistema Único de Saúde, tendo que ir à meia-noite para a fila de uma policlínica e às 8 horas da manhã tem 4 fichas, ela é a quinta, tem que voltar. Como é que fica isso, Sérgio Grande? A maior herança que podemos deixar aos nossos filhos é saúde e educação. O papel e a responsabilidade pública, tanto na saúde quanto na educação, tem que ter ações em prol das crianças, em prol da população e do idoso. Neste sentido, nós temos que ter um centro de exames especiais, justamente para atender aquela população carente que mais precisa. E nós queremos deixar claro que, a nível nacional, tem que realmente o PEC, que lá está, o projeto de ordem constitucional, ser aprovado, porque tem que ter investimento federal, estadual e municipal integrado, tendo médico de família, tendo ações preventivas, tendo saneamento, porque cada real investido em saneamento é 5 economizado em saúde. E é neste sentido que nós temos que ter, principalmente nos postos de saúde, remédios básicos preventivo no sentido de doenças permanentes. Por exemplo, o nosso aposentado que já é explorado no seu salário precisa de remédio de pressão alta, de remédio contínuo, ele tem que tomar sempre, tem que estar lá esse remédio básico, tem que estar lá os remédios necessários a todas as nossas crianças e valorizar o nosso profissional da saúde. É isso que nós vamos fazer, porque a rede municipal da estrutura física é o suficiente, precisamos melhorar o atendimento. Bem, a resposta do candidato Sérgio Grande à Prefeitura da capital. Agora, um outro candidato, um outro convidado pergunta. Agora vamos à participação do jornalista Fábio Gadotti, do Jornal A Notícia, que vai perguntar para o candidato a prefeito da Frente Popular de São José, Jacir Zimmer. Fábio. Quero saber do senhor qual o percentual aplicado no município de São José hoje para o setor de saúde, qual o percentual do orçamento municipal aplicado na saúde e como aumentar esse percentual se for essa necessidade do município, de onde tirar esses recursos? Queria dizer que a questão da saúde é uma questão de prioridade, mas antes de responder a questão específica de São José, eu quero levar em consideração o que está acontecendo a nível nacional. Onde é que está o recurso do CPMF? O governo federal, isso se reproduz em nível estadual e municipal, entende a saúde como um comércio, daí incentiva os planos de saúde privada. No nosso município, eu costumo dizer com os nossos moradores que nós temos uma fina camada asfáltica, nós temos o calçadão do Cobrasol, mas os moradores precisam acordar meia-noite para ir numa fila. Chega às 6 da manhã, 7 da manhã, não tem a ficha para ele. Precisa de um medicamento, não tem. Precisa de um dentista, tem que pagar, não tem. Precisa levar o seu filho para uma tá com um problema mais grave, tem que ficar 6, 7 meses em uma fila, porque em São José não oferece. Então eu quero dizer assim, no nosso governo, a questão da saúde é prioridade, é questão política. Nós vamos investir recursos do orçamento, chegar no mínimo no primeiro ano com 10% da nossa receita em saúde, incluir o terceiro turno nos postos de saúde, se não em todos, mas naqueles principais. Achamos isso fundamental. Implementar um programa de saúde integral da família, que daí vale a pena ter o agente de saúde. Hoje eu queria perguntar ao povo josefense, o que adianta ter o agente de saúde e o plano integral? Tá bom. Olha, muitas perguntas dos telespectadores. Nós já vamos para outro bloco para discutir ainda o tema saúde, mas acho que é uma consideração, um ato de consideração para o telespectador. Então, estou pedindo licença para que todos os candidatos, durante o programa, ainda possam responder algumas perguntas dos telespectadores. Por exemplo, Dr. Blasi, o Aurélio, morador da Lagoa, pergunta ao senhor o seguinte: o senhor tem a intenção de discutir os problemas e projetos da cidade, das entidades comunitárias? Um minuto, por gentileza. Sem dúvida. Por isso, o nosso lema é prefeito para a cidade toda. Vamos agir diferentemente do que está havendo com a atual administração. Vamos conversar com a comunidade,
fazer novamente voltar o orçamento democrático, discutir com os conselhos comunitários, com as associações de moradores, porque eles, melhor do que ninguém, sabem as suas próprias prioridades. Obrigado. Olha, uma pergunta também para o candidato Castelo, candidato a prefeito de Biguaçu. O Edésio de Biguaçu, doutor Castelo, pergunta: se tanto se fala em segurança pública, reforço policial, por que não melhorar a distribuição de renda? Geração de empregos. Mas é exatamente isso. Ele talvez não entendeu a minha colocação, que isso foi discutido no primeiro bloco, e quando eu disse aqui que a saída é gerar recursos, é gerar riquezas, é gerar emprego, isso é diminuir o meio social, o problema. Então, diminuindo o problema no meio social, é muito evidente que as coisas melhoram em todo o seu nível para a população. É preciso, sim, que haja segurança e que essa segurança esteja integrada à sua população. Mas, de primeiro, temos que dizer, o meio econômico é a primeira mão para um município bem-sucedido. Mais um telespectador aqui, a dona Lúcia Vieira, aqui da capital, pergunta ao professor Sérgio Grande. O senhor acha que o prefeito, sozinho com a administração, vai conseguir resolver o problema dos baixos salários, doutor Grande? No mundo moderno, não se admite mais soluções de cima para baixo. Temos que ter a participação. A questão salarial é uma questão econômica. E analisem bem. Aumenta as taxas públicas, que é serviço prestado. Água, luz, telefone, gasolina, gás, remédios. Mas não aumenta os salários, que é o que gera riqueza, que é o reconhecimento do esforço humano e a harmonia de se viver na sociedade. Nós precisamos recuperar o desenvolvimento econômico, dependendo da política no município, no estado e no país. Esta harmonia nós vamos ter fazendo o orçamento participativo, gerando trabalho e renda. Marcos Vieira pergunta ao candidato Rogério Portanova. Ele diz o seguinte: o que o senhor quer dizer quando quer administrar Florianópolis, se for eleito, olhando para o século 23, antecipar a modernidade, é isso? Olhando para o século XXI, porque essa é a última eleição do século XX, a primeira, os administradores do século XXI vão ser eleitos nessa eleição. Não, ele diz o seguinte: o senhor teria projetos bem para frente, até de século 23. Puxa, muito obrigado, Marcos. Eu acredito que nem tanto assim. Ou seja, nós estamos no ritmo de que exige hoje a modernidade, no ritmo que hoje exige a globalização. Não a globalização da economia nem o neoliberalismo, mas a globalização da cidadania, a globalização do atendimento que deve ser dado ao cidadão. Porque, então, é nesse sentido que eu queria dizer, é muito pouco tempo, mas tratar saúde sem tratar saneamento básico, sem tratar educação, é uma falácia, porque as coisas são integradas, e são interdependentes e estão interligadas. E essa é a diferença que o PV tem de todos os partidos. Nós partimos da prática e da lógica da análise sistêmica, onde está tudo interligado e interdependente. Marcos, não é para o século 23, não, já é para a próxima eleição, é só votar na gente. Tá bom, doutor Rogério Portanova. Olha, Dona Maria Vieira, da Praia da Pinheiro e do Sonho, pergunta ao doutor Paulo Vidal. Doutor Paulo, há um projeto antigo para o asfaltamento daquele acesso BR-101, inicialmente até a Praia do Sonho. Mas acontece o seguinte, palavras dela, hein? Por que esse incompetente do IBAMA não resolve lá, não dá essa licença? O senhor promete que vai fazer essa obra se for eleito? Olha, Vânia, isso é interessante, porque de fato está existindo isso. O asfalto da BR-101 até a Praia do Sonho, são 4 quilômetros. Inclusive o dinheiro está disponível na prefeitura, está impedindo exatamente a Fátima, não é nem o IBAMA. Eu quero saber da Fátima, inclusive, como é que ela vai dar autorização para fazer a duplicação da 101 no trecho da Palhoça, que atinge o Morro dos Cavalos, exatamente a área de preservação permanente. Então eu estou complicado, a prefeitura hoje não faz, né? Vamos ter que executar, eu acho que tem que fazer com coragem, e eu vou ser prefeito e com coragem mesmo vou passar por cima, inclusive do embarque da Fátima, que é uma estrada que está lá, é poeira, e o asfalto acho que vai ajudar a preservar o meio ambiente, não vai ter mais poeira. Agora não pode sofrer o ser humano que está lá o dia a dia, sofrendo dia a dia e não ter as condições de habitação. Então eu acho que nós temos que fazer, queira a Fátima ou não. Eu quero saber da Fátima como é que ela vai autorizar a duplicação da 101 no trecho do Maciambu e do Morro dos Cavalos, que é a área de preservação permanente. E não autoriza para o trecho da BR-101 até a Praia do Sonho. Eu não consigo entender. Por que o impedimento? Eu acho que é só com Palhoça que sofre muito com certas coisas da Fátima e do IBAMA. Tudo bem, doutor Paulo Vidal. Olha, tem uma pergunta aqui também para o candidato Jacir Zimmer, tá? Que é candidato do PT da Frente Popular à Prefeitura de São José, que ele vai responder no segundo bloco. É uma pergunta sobre segurança ainda, mas por outro lado da Polícia Civil, que ele vai responder no próximo bloco, e também a participação dos demais candidatos falando sobre
saúde pública e a participação do telespectador. Depois dos comerciais nós voltamos. Este é o primeiro encontro dos candidatos às prefeituras do chamado aglomerado urbano São José, Florianópolis, Palhoça e Biguaçu. O tema de hoje, deste bloco, é saúde pública, mas intercalado também com perguntas dos telespectadores. Antes do comercial, eu falei que havia uma pergunta para o candidato do PT de São José, o professor bancário, aliás, Jacir Zimmer. Zimmer, é o seguinte, da Forquilhinha, o Marcelo pergunta o seguinte: dá para colocar na Forquilhinha o mesmo policiamento que tem hoje lá no Cobrasol, se você for eleito? Claro que dá. É uma questão de decisão política. Porque se hoje o conjunto do município de São José não tem segurança, é porque alguém tem interesse nisso. Ou seja, não se discute a guarda metropolitana, não se exige um policiamento mais ostensivo e preventivo. A maioria do policiamento, que é um número pequeno, fica nos postos policiais. E no nosso governo nós vamos fazer com que o policiamento esteja na Forquilhinhas, esteja em Barreiros, esteja nos bairros mais distantes e não só no Cobrasol e Campinas, que também precisa, tá? Mas vamos também desenvolver e exigir que esse policiamento seja em todo o município, juntamente com uma discussão no Conselho Municipal de Segurança, onde o Conselho é que vai determinar e vai discutir a política de segurança para o município. Tudo bem, Jacir. Agora a participação do Dr. Roberto Simon, Dr. Roberto do IAB, ele vai fazer a pergunta sobre saúde pública para a candidata Esther Macedo. Roberto. Eu gostaria de perguntar à candidata, quer dizer, em primeiro lugar, obviamente, saneamento básico é uma condição das mais importantes, né, para que a gente tenha efetivamente a saúde preservada. E nesse sentido, quer dizer, eu aplicaria uma pergunta conjugada, na verdade, né? Primeiro, como é que se viabilizaria isso no seu município, né? E segundo, como isso se daria nas questões conurbadas que existem entre os municípios, no caso da região metropolitana, que acaba por interferir uma área na outra? A questão da saúde, a saúde, na realidade, o problema de saúde é um efeito. A causa se encontra no saneamento básico, na educação e na alimentação. E se nós sabemos que R$1 gasto no saneamento básico implica em R$5 gasto na saúde. Então, a base realmente está no saneamento básico. E o que se percebe no nosso município é esgotos a céu aberto, encanamento de água potável passando por dentro de esgoto, dejetos caindo em canais do município em geral. E isso tudo vai repercutir na nossa saúde. Então, paralelamente, nós somos obrigados a trabalhar com saneamento básico e a saúde, ela tem que ser ampliada. Em muitos postos de saúde, nós somos obrigados a ampliar segundo, terceiro, até às vezes, em alguns centros, nós temos que colocar o 4º turno, que cada turno médico implica em 3 horas. Então, nós temos realmente que atuar em cima do saneamento básico, que é a base. São José está vivendo muito problema de saúde pública. Bem, foi a candidata, a empresária Esther Macedo, que respondeu a pergunta do presidente do IAB. Agora vamos a mais um convidado, o professor Pedro Moreira Filho, que vai perguntar ao candidato a prefeito da Palhoça, Dr. Ronélio Heidescheid. É isso aí, né? Candidato do PMDB à prefeitura da Palhoça sobre saúde pública. Dr. Ronélio, com relação à saúde pública, está ficando bem claro de que o saneamento básico é uma coisa importante. A Palhoça é uma calamidade em termos de esgotamento sanitário. A população urbana de 90 mil habitantes, projetada até o final deste ano, tem apenas 1.358 pessoas beneficiadas com esgotamento sanitário. Isso representa 1,5% da população do município. Com isso, nós nos colocamos atrás de todos os estados nordestinos que não têm esgotamento sanitário a um nível adequado. Por exemplo, Pedrinho, qual é a pergunta? No Sergipe é 12%, em Palhoça é 1,5%. Como o senhor vai resolver esse grave problema do esgotamento sanitário na Palhoça, que não existe? Bem, na realidade, o município de Palhoça é o 10º em população e é o 124º em qualidade de vida. Então,
dá facilmente de entender que o que está faltando para o município de Palhoça é um gerente. Eu quero, inclusive, relatar, nós fomos convidados pela direção do Hospital Regional, alguns dias atrás, e ficamos sabendo de que, por dia no Hospital Regional, são atendidos mais ou menos 800 pessoas, e 400 dessas pessoas são do município de Palhoça. Então, criou-se já uma parceria para entrar em funcionamento a partir do dia 1º de janeiro de 2001, que é o funcionamento daquela maternidade que não saiu até hoje, que não funcionou até hoje. Nós vamos fazer um posto avançado do Hospital Regional sobre coordenação da nossa Secretaria da Saúde e orientação do Hospital Regional. Por que isso? Porque, na realidade, segundo a própria direção do Hospital Regional, 5% só desses 400 é que teriam necessidade de serem atendidos pelo Hospital Regional. O resto, o nosso posto avançado do Hospital Regional e a policlínica que nós vamos fazer funcionar 24 horas na Ponte de Maruim, seria o suficiente para fazer com que o povo de Palhoça fosse atendido no município de Palhoça. Obrigado. Agora vai participar também sobre o tema saúde o candidato à Prefeitura de Palhoça, Alcides Alonso Leonel. Quem vai perguntar a você, Alcides, é o médico Dr. Cecim. Vamos lá. Mais uma vez caí para o Alcides, né? Eu queria colocar uma coisa interessante aqui. A questão do saneamento básico e da desnutrição infantil, foi feito um trabalho muito interessante mostrando a vinculação mãe-filho. E se provou que as crianças filhas de mães pobres, as mães todas são mais de 50% obesas. O que significa isso? Que elas comem, para elas têm, para o filho não. Então o que eu quero dizer para isso? Eu quero dizer que tem que haver um programa de ensinamento dessas mães que ficam grávidas, ensinando elas a amamentar, ensinando elas a gostar do seu filho que vai nascer. Isso a indagação, por favor. É o grande momento, é a grande virada na questão da criança. Então eu queria perguntar para o candidato se ele vai ter algum programa de amamentação, de consulta pré-natal, pós e durante a amamentação. Só um problema, o candidato Alcides deu um problema técnico, você já vai responder, vai responder sobre saúde pública, a pergunta formulada pelo Dr. Cecim. Vamos aqui, pedir o microfone aqui do candidato Ronélio, por gentileza. Pois não, Alcides, agora pode falar à vontade. Vamos lá, Alcides. Dr. Cecim, fazem pelo menos uns 20 anos que eu acompanho os debates, acompanho os programas na área da saúde, em outras áreas dos candidatos a prefeito de Palhoça. E isso acaba nunca saindo do papel, fica só na promessa. Gostaria de recordar isso. Por quê? Porque quando entram lá os candidatos, geralmente, pelo menos os últimos que se elegeram nos últimos 20 anos, já existe o clientelismo, já existe o loteamento de secretarias, e geralmente na área da saúde nunca entra um técnico, uma pessoa que conheça da área. Acaba entrando um político e nós queremos mudar por aí, botar na área da saúde alguém da saúde, na área da educação alguém da educação. Nós queremos botar técnicos. O PT tem essa tradição, nós não loteamos secretarias. Uma outra coisa, tem um projeto já aprovado do deputado Volney Morastone na Assembleia aqui do Estado de Santa Catarina, onde 10% no mínimo é destinado para a saúde. O PT tem a tradição nas prefeituras que ele administra de aplicar 15% na saúde. E com relação a essa questão da mãe, da amamentação, através do orçamento participativo de levantamento de dados, nós iremos trabalhar nessa área, sem dúvida nenhuma. Tá bom, foi o candidato Alcides. Agora, o jornalista Fábio Gadotti faz a pergunta, Fábio, sobre o setor da saúde pública ao candidato Vânio dos Santos, do PT de Florianópolis. Vânio, os problemas de saúde do município de Florianópolis são conhecidos da população, vários já foram citados aqui. A minha pergunta é a seguinte, na mesma linha dirigida ao candidato São José.
de onde tirar recursos para melhorar o atendimento ao cidadão e o que o senhor acha sobre a proposta de atendimento de postos de saúde 24 horas. Ela é viável ou não é necessária? Bom, Fábio, eu quero agradecer pela tua pergunta e dizer para o telespectador que o Brasil é a 8ª economia do mundo. Mas na última pesquisa da OMS, a Organização Mundial de Saúde, nós somos o 125º em condições de saúde. Eu ajudei a minha bancada do PT, como deputado federal, a aprovar na Câmara a PEC 169, que é uma proposta de emenda constitucional para que seja destinado 30% dos recursos da Seguridade Social da União para a saúde, 10% do Estado e 10% do município. Diferentemente da prefeita que aplica 0% em saúde, em Florianópolis, esse dado talvez o telespectador se espante com ele, mas a atual prefeita só paga a folha. Nós vamos aplicar mais que 10%, que vai ser a nova lei. O PT tem essa briga junto com o PSTU, nós da Aliança com o Povo, vamos, inclusive, no caso de Florianópolis, reformar os postos de saúde. Eu tive na Barra da Lagoa e em vários bairros. É uma vergonha o estado de abandono. É um verdadeiro descaso com a saúde. Os servidores municipais, há 6 anos, durante toda a gestão da atual prefeita, sem reajuste. Portanto, Fábio, recursos existem. Nós temos que combater a roubalheira, combater o desvio do recurso público e efetivamente aplicar naquilo que a Constituição diz que é dever do Estado e um direito do cidadão, e isso nós vamos fazer no nosso governo. Bom, agora a participação do jornalista J. Pacheco, da Rádio Guararema, ao candidato à Prefeitura de São José, Dário Beck. Pacheco. Olha, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, nós estamos discutindo os problemas da região metropolitana, então é muito interessante a participação do telespectador. O que me impressiona, gente, é que vocês todos aqui são políticos, e a maioria das perguntas está falando um descrédito a vocês. Isso é muito triste, porque nós sabemos que sem política nós não fizemos absolutamente nada. Então quem é que tem que mudar esse estado de coisa? São vocês, evidentemente, que são políticos, estão aí para disputar uma eleição e estão prometendo. E eles falam aqui, a maioria deles, mas eles dizem e não prometem nada. Quer dizer, isso é outra questão que precisa ser analisada por todos que aqui estão. Voltando ao caso da saúde, prefeito Dário Beck. São José é um município até certo ponto privilegiado, pela sua receita e até pela sua reforma e pela sua assessoria, sua forma dinâmica de buscar recursos federais. São José, Palhoça, Biguaçu já não tem esse privilégio, Florianópolis também tem. A questão dos postos de saúde, eu quero insistir nessa questão do médico, da consulta, do atendimento àquela pessoa que precisa de uma consulta, porque não tem um plano de saúde, precisa ir às 11 horas para a fila de uma chamada porcaria de uma policlínica e que ela não consegue esse médico. Como resolver esse problema? Pacheco, você coloca muito bem quando você diz que o maior problema de um posto de saúde é o médico. O posto de saúde funciona bem quando o médico está presente fazendo o seu atendimento. Em São José, o maior problema são os serviços médicos especializados. Porque o atendimento básico de saúde, cuja responsabilidade é efetivamente do município, e é bom que se esclareça isso, que os serviços especializados não é responsabilidade do município, mas como o Estado e a União não fazem, o município acaba absorvendo essa carga que precisa ser resolvida. Bem, no meu governo, nós entregamos 6 novos postos de saúde, com uma infraestrutura invejável de primeiro mundo, com uma qualidade bastante interessante que presta um excelente serviço à comunidade. Bem, se nós compararmos isso aos governos anteriores, nós vamos chegar à conclusão que em apenas um governo, nosso governo fez mais do que todos os governos anteriores fizeram juntos. Nós ampliamos o número de profissionais médicos de aproximadamente 300 para 700. Dobrou aproximadamente o número de profissionais de saúde no nosso município. Para resolver o problema das especialidades, nós já estamos construindo a Policlínica em Campinas, que será inaugurada agora, depois das eleições. E vamos construir também uma Policlínica em Barreiros e vamos construir mais 6 postos de saúde, e aí o município estaria atendido razoavelmente com a infraestrutura urbana, com a infraestrutura básica para prestar o atendimento básico de saúde. Muito obrigado. Bom, agora mais rapidamente aí, participação do telespectador, para a dona Esther Macedo, Marcelo Inácio,
de Barreiros, ela pergunta, dona Esther, é o seguinte, a senhora com a visão empresarial que tem, o que pode melhorar na economia de São José se a senhora for eleita? Pode melhorar a questão da transparência das contas públicas, pode melhorar também a objetividade no atendimento ao cidadão, envolvendo o cidadão nas decisões tomadas pelo município. Tudo bem, o candidato Ronério, Sérgio Murilo, pergunta o seguinte, a cidade de Palhoça deve ser o município único do Brasil que não tem 1 metro de asfalto na zona urbana. Por quê, hein? Realmente a gente sente essa dificuldade e nós hoje temos uma pesquisa em mãos aonde 60% das pessoas do município de Palhoça querem pavimentação. E olha, isso no Brasil é um fato inédito. A nossa pesquisa dá como emprego, necessidade de emprego, 1%, e 60% querem pavimentação. Então, o que está faltando, na realidade, para o município de Palhoça é um gerente, é planejamento, é pessoas de pulso firme que querem e que tragam o desenvolvimento para o nosso município. Por isso é que o nosso slogan é: eu quero uma nova Palhoça. Oswaldo Oliveira pergunta para o candidato Vânio dos Santos, do PT. Diz o seguinte, que no início o senhor falou de que a capital tem o preço mais alto das passagens de ônibus, né? Ele pergunta se é uma solução pelo lado social para isso, candidato. Bom, eu quero agradecer a pergunta do Oswaldo, Vânio, e fazer aqui uma denúncia e um desafio. A denúncia é a seguinte, Oswaldo, e a população que está nos assistindo. Há uma espécie de conluio de algumas televisões com a candidata oficial para que não se faça debate. Eu quero propor à Barriga Verde e às demais emissoras que se faça debate, porque interessa a população. É aqui que o eleitor pode nos perguntar, pode nos questionar. Agora, não é possível que a gente imite a eleição presidencial e não se faça debate na capital do estado e nas demais cidades da nossa micro-região. E eu queria te responder. Só repete para mim o tema. A passagem, por que as passagens... A passagem, nós temos, não é a mais cara, é a terceira mais cara. Por quê? Porque não tem integração no transporte coletivo e quem mora, por exemplo, lá no Ribeirão da Ilha e trabalha no Estreito, tem que pagar 4 passagens por dia para vir até o centro, para ir até o local de trabalho, voltar até o centro e depois se deslocar para o seu local de moradia. Nós vamos criar uma empresa municipal de transporte coletivo, como existe em Porto Alegre, porque ela vai ser um paradigma, uma comparação em qualidade, bom atendimento e preço. E vamos quebrar o monopólio das empresas que, infelizmente, a atual prefeita ajudou a aprovar um projeto que concede por mais 20 anos a exploração desse serviço em Florianópolis, sem nenhuma exigência dessas empresas. E o setor privado questiona o monopólio, mas eles têm o monopólio, porque ali só passa aquela linha daquela empresa e isso nós precisamos modificar. E além disso, Vânio, é bom dizer que é necessário que a gente possa fazer os terminais de integração, mas não apenas isso. Nós vamos criar uma empresa municipal de transporte coletivo e vamos lutar para baratear o preço da passagem, que infelizmente no governo da atual prefeita aumentou muito além do próprio salário mínimo. Tudo bem, agora J. Pacheco, uma pergunta do telespectador para o candidato Alcides, do PT de Palhoça. Pacheco. Olha, tem uma pergunta aqui do Kiko Silva de Palhoça que pergunta o seguinte: como é que você vai conseguir com que cresça o desenvolvimento industrial em Palhoça? Como é que se faz para fazer com que o município cresça, se desenvolva industrialmente? Olha, em primeiro lugar, vou voltar a ressaltar aquela questão da falta de transparência nas administrações, da falta de descentralização do poder. O primeiro passo para isso é implantar o orçamento participativo, é ouvir lá nos bairros do cidadão o que o cidadão quer como prioridade. Com relação à questão industrial, levar em conta que Palhoça hoje ela tem 60% do seu território são mangues, são áreas de preservação permanente. Então, qualquer coisa que se faça, tanto na questão do turismo, tanto na questão do desenvolvimento industrial, tem que se levar em consideração que isso tem que ser sustentável, né? Tem que ter um planejamento para que se trabalhe principalmente a questão da micro e pequena empresa, se valorize a questão da micro e pequena empresa. Isso me permite aqui até dar um exemplo. Outro dia, conversando com um amigo, ele tem lá uma empresa com 11 funcionários e estava pedindo o seguinte:
como conseguir uma linha de crédito a juros baixos para que conseguisse aumentar a sua empresa e contratar mais funcionários. Hoje, o BNDES ou qualquer banco, os juros é muito alto e qualquer um que entre hoje no banco, a tendência é falir. Então, o que a gente tem de projeto é criar o crédito para as pequenas e microempresas. Tá bom, então. Candidato Alonso, agora uma pergunta do telespectador, então, para o candidato Dário Berri. O Roseli pergunta o seguinte, doutor Dário. O senhor vai cuidar de todos os bairros do município ou apenas de Campinas e do Cobraçal? Pergunta da dona Roseli. Essa pergunta é extraordinária, porque, na verdade, é só a Operação Tapete Preto, nós conseguimos pavimentar em São José aproximadamente 600 novas ruas, 600 novas obras. São aproximadamente 250 quilômetros de pavimentação. E as áreas mais carentes e mais necessitadas foram aquelas que melhor foram atendidas pelo município de São José. Eu convido o companheiro que fez essa pergunta a se dirigir a todos os cantos do município. Não tem um bairro que o município de São José, não tem um bairro do município de São José que o nosso governo não atuou e atuou muito firme e muito forte, com muita determinação, levando obras, levando serviço, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura urbana, seja na área de lazer, enfim, foram inúmeras obras. Hoje o município de São José, Vânia, é um município diferente, é um município reconhecido, é um município vitorioso. E se é reconhecido hoje, é porque a nossa administração foi uma administração realizadora, que resgatou o orgulho e a autoestima do povo de São José pela sua cidade. O que me deixa satisfeito, a aprovação das pesquisas tem demonstrado que nós estivemos sempre no caminho certo, e a minha esperança é de continuar administrando esse município para que definitivamente ele possa se tornar independente e construir a verdadeira história que o município de São José já deveria ter construído há muito tempo, levando melhor qualidade de vida à nossa população. Obrigado, prefeito. Fábio Gadotti. Uma pergunta para algum candidato aí? Telespectador? O telespectador Pedro de Freitas pergunta para os candidatos Sérgio Grande e João Henrique Blasi. Ele pergunta como combater a proliferação das favelas, já que, na opinião dele, a maioria dos moradores de favelas, a maioria dos crimes cometidos em Florianópolis são praticados por moradores de favelas. Como combater, então, a proliferação? Bom, Fábio, a resposta inicial a esta pergunta parte de um problema nacional. É a questão de segurança pública e a falta de políticas públicas do governo federal no sentido de assentar o homem no campo. Uma reforma agrária eficaz faria com que se contivesse o êxodo rural e, consequentemente, não houvesse o inchamento das cidades pelo processo de favelização como tem ocorrido. O que as cidades têm que fazer, de algum modo, é gerar trabalho e renda para que essas pessoas possam se ocupar, para que elas tenham dignidade e possam sobreviver no outro local para onde foram levados, muitas vezes não pelo seu próprio desejo, mas em função da perspectiva de uma vida melhor. E aqui em Florianópolis é uma circunstância muito importante. Algumas pessoas que estavam em favelas na parte periférica, sobretudo na região continental, acabaram sendo levadas para o interior da ilha e lá foram colocadas. Como essas pessoas não têm trabalho, o que é que está acontecendo? Gerando uma maior violência junto àquelas comunidades pela falta de emprego e pela falta de perspectiva. Então, o que é preciso? Em primeiro lugar, que o prefeito tenha autoridade política para cobrar uma política nacional de reforma agrária, de geração de trabalho e renda. E que o município possa encontrar também meios e modos dele próprio prover condições de trabalho e renda para que essas pessoas tenham dignidade e não tenham, assim, que praticar alguns assaltos, alguns roubos, porque nós sabemos, pela estatística comprova, que a questão social, ela torna mais potencial, mais agudo o problema criminal e o problema da violência nas cidades do Brasil. Agora o candidato Sérgio Grande respondendo também essa pergunta das favelas. No nosso primeiro governo, no primeiro ano, nós recebíamos em Florianópolis, em média, 4 famílias por dia que vinha de outras regiões. Terminamos o governo com a média de 1,7. Diminuiu o êxodo. Nós sabemos que governar é atender demandas.
governar, para atender demandas, tem que saber as prioridades. Daí a necessidade da participação popular, que mais do que nunca, somente o povo sabe as prioridades. Nós procuramos, através da favela Chico Mendes, que hoje é um bairro, sanear, fazer o esgotamento. Nós procuramos, na Via Expressa, fazer o primeiro projeto gerando emprego em vias paralelas, que foi o Big Shop durante o nosso governo. Nós tiramos a maior favela num único dia, que nem o governo do estado fez, que foi em Canasvieiras e na Cachoeira do Bom Jesus, que é o modelo dessas casas que está servindo de exemplo para todo o país. Agora, necessariamente temos que ter uma política estadual, com reforma agrária, com educação, gerando emprego, riqueza e uma melhoria de qualidade de vida. Tudo bem, foi a participação do candidato à Prefeitura de Florianópolis, Sérgio Grando. Nós vamos continuar no próximo bloco, ouvindo os candidatos através dos telespectadores e também um tema importante que pode ser diluído em várias perguntas. Planejamento urbano. O que tem de proposta dos candidatos sobre transporte coletivo, reciclagem de lixo, saneamento básico, abastecimento de água, enfim. Nós vamos debater esses assuntos daqui a pouco, depois dos comerciais. Nós voltamos em 2 minutos. Bom, é a TV BV e a Rádio Guararema apresentando ao vivo o primeiro encontro dos candidatos a prefeito do chamado aglomerado urbano, pertencente à área, à região da Grande Florianópolis. Estão aqui candidatos à prefeitura de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. Lembramos que você, telespectador, como vem fazendo até agora, pode continuar participando através do telefone 239-1032 ou 239-1027. Agora um tema que é até abrangente. Vamos conversar agora com os candidatos sobre planejamento urbano. Vamos começar perguntando ao candidato Rogério Portanova, do PV da capital, que eu gostaria que o jornalista Fábio Gadotti fizesse a pergunta. Rogério, já que estamos num debate com candidatos a prefeito de 4 municípios da Grande Florianópolis, eu gostaria que você falasse a proposta do PV para resolver o problema do lixo nos principais municípios da região de uma forma conjunta, integrada. Bom, Fábio, nós temos o chamado planejamento participativo, onde as comunidades, as associações de moradores vão decidir, juntamente com a prefeitura, sobre toda a estrutura e todo o planejamento de como ele deve estar relacionado. Eu queria dizer que lixo, saneamento básico, que nós chamamos de saneamento ambiental, que trata tanto da questão da saúde, quanto da captação da água e do tratamento de dejetos, estão interrelacionados. Então, o que nós propomos objetivamente com relação à questão do lixo? São pequenas usinas de reciclagem, onde cada comunidade venha a reciclar o seu lixo. Isso custa caro, mas ao longo prazo ele é compensado, porque depois pode se comercializar também o resíduo que se tem da reciclagem do lixo e não fazer como se fez anteriormente. Primeiro um lixão em Florianópolis, depois joga o lixo para São José, depois agora o verdadeiro tráfico do lixo, né? Estamos jogando ele em Biguaçu. Não é essa a saída é descentralizar, é trabalhar o lixo como uma responsabilidade que nós moradores temos e fazer do lixo uma riqueza, através da reciclagem, como acontece nos países mais desenvolvidos do mundo. Isso é viável e ecologicamente é a melhor saída que tem, e não fazer os lixões a céu aberto. Rogério Portanova, por favor, seu tempo. Bom, agora continuamos com o planejamento urbano. Dr. Roberto Simon, do IAB, tem participação também, diz respeito a isso. Vai perguntar ao candidato João Henrique Blasi, a prefeitura pelo PMDB da capital, sobre planejamento urbano, doutor Roberto. Esse é um tema de desafios, né? Uma coisa que sempre que a gente fala em desenvolvimento da ilha de Florianópolis, né, nós imaginamos perdas, dadas as fragilidades dessa ilha, o patrimônio natural que ela tem, né? Então, a pergunta é a seguinte, quer dizer, o que nós temos que fazer para que se retire ou se tire a sensação de perda? Ou seja, o que nós podemos fazer para criar desenvolvimento, né, e, ao mesmo tempo, tirarmos a sensação de perda? Bom, esse é um tema, Vânio, que tem tudo a ver com a questão da região metropolitana. Aliás, quando eu tive a oportunidade de relatar
o projeto que criou a região metropolitana na Assembleia Legislativa, nós o fizemos através de um debate com vários prefeitos para ver soluções conjuntas visando a resolver problemas do aglomerado urbano. Porque tem questões que não só Florianópolis vai resolver. Tem problemas de Florianópolis que só vão ser resolvidos com a interação com São José, com Palhoça e com Biguaçu. E assim passando por todos os municípios. Essa questão do planejamento urbano é uma delas. E eu quero dar um exemplo agora me detendo em Florianópolis. A nossa bela Lagoa da Conceição, cantada em prosa e verso, que consta inclusive do hino do Rancho do Amor à Ilha, o hino de Florianópolis, teve que ter uma atuação radical do Poder Judiciário, onde um juiz federal determinou que não se fizesse mais nenhuma nova obra grande, enquanto o poder público não determinasse o saneamento básico para a nossa lagoa. Ou seja, a omissão do poder público municipal levou o Poder Judiciário a fazer aquilo que a Prefeitura já deveria ter feito há muito tempo. Por isso nós vamos rediscutir com as comunidades os planos diretores e vamos implantá-los para evitar as perdas que o Simão, que foi meu colega nos tempos do Colégio Catarinense, para que nós possamos evitar as perdas à comunidade, termos a sua participação e construirmos uma Florianópolis com mais qualidade de vida para toda a nossa população. Bem, agora a participação do professor da Universidade Federal, Pedro Moreira Filho, que vai perguntar ao candidato Paulo Vidal do PFL de Palhoça. Bom, planejamento urbano. Nós sabemos que um dos grandes problemas das administrações municipais é aquele de pensar pequeno e planejar operacionalmente, ou seja, no curto prazo. Não se pensa nos municípios de Santa Catarina, com raras exceções, a não ser Jaraguá do Sul, que tem pensado no longo prazo. O longo prazo é aquele período que ultrapassa o mandato do prefeito atual. Por isso, eu pergunto, como resolver o problema de transporte na região da Grande Florianópolis, considerando, por exemplo, o transporte pluvial, que faz, o transporte marítimo, que faz mais de 10 anos que anda se arrastando, passaram uma série de prefeitos, todos enrolaram este processo e é uma necessidade urbana, porque hoje o deslocamento na Grande Florianópolis já constitui perda de tempo e de recursos para o cidadão que precisa se deslocar de uma cidade para outra. Florianópolis tem um dos maiores índices de automóvel por habitante. Um automóvel para 4 habitantes é a média de Florianópolis. E as cidades não têm crescido na devida proporção. O que fazer com o transporte pluvial, com o transporte terrestre, num planejamento de longo prazo? Olha bem, professor, isso aí é importante citar, porque é lógico que isso aí é um problema de região metropolitana. Porque Palhoça hoje, na atualidade, infelizmente, não tem as mínimas condições de poder realizar qualquer projeto em cima disso. Nós temos hoje uma receita de R$1.200.000 por mês, com custeio de 88%. Claro que precisamos fazer investimento, né, no transporte marítimo. Seria importante termos lá da Enseada, da Pinheira, da Barra do Aririú, um transporte direto a Florianópolis. Mas como se planejar para conseguirmos isso é que é o difícil. Temos que ter uma alternativa. Que tipo de alternativa teríamos? Lógico, financiamentos, né, mas seria muito mais fácil pegar toda a região metropolitana e viabilizar isso, né, num projeto metropolitano. Aí sim, o sistema viário, acho que o Dário está fazendo muito bem agora, que é a beira-mar de São José. Temos que dar continuidade para Palhoça, sim, com certeza. Como temos também agora com a Avenida das Universidades, ligando lá a Universidade da Unisul, da Palhoça, até São José, com a alternativa de ir para a capital com mais rapidez. É um complicador muito grande, sim, é verdade. Só que Palhoça hoje não tem a mínima condição de realizar um projeto desse sozinho. Ou se faz em termos de uma região metropolitana, ou não se realiza a curto prazo. É um projeto de planejamento daqui a 10, 15 anos, é muito possível que a gente consiga retorno a nível federal e estadual para aplicarmos no nosso município. Isso temos que buscar com segurança, e hoje a gente tem essas condições, que temos uma força política por trás, que vai nos dar as condições de poder realizar isso aí nos próximos anos no nosso município. Tudo bem, foi o candidato Paulo Vidal. Agora, doutor Cecim, lembrando que esse é o primeiro encontro dos candidatos a prefeito do aglomerado urbano, que está sendo transmitido também pela rádio Guararema 1230. Agora o doutor Cecim pergunta para o candidato Castelo de Biguaçu, que vai responder sobre planejamento urbano. Eu gostaria de perguntar ao candidato Castelo, Biguaçu é um pouco diferente das outras cidades. No programa dele para prefeito, qual é a mais importante ação dele com relação ao planejamento na cidade de Biguaçu? Doutor Cecim, quanto à minha cidade de Biguaçu, nós
eu quero implantar o sistema de transporte coletivo Formiguinha, que ele pega desde os bairros, mesmo nas áreas urbanas e também do interior, e fazer um transporte integrado até Florianópolis e São José. Quanto às rodovias que precisamos fazer, as ligações, eu quero aí parabenizar o prefeito Dário e Ângela, que eles estão fazendo um trabalho notável nessa área. Já sei que existe projeto e nós queremos dar continuidade a esse projeto, claro, dentro de uma região metropolitana, porque não há recursos suficientes do município de Biguaçu para fazer obra de um vulto quanto esse. Então nós precisamos realmente fazer com que a região metropolitana seja botada em prática, haja visto que ela já está implantada. Agora, o transporte coletivo local, esse sim, eu quero resolver com o transporte, o Formiguinha, para que o nosso comércio também tenhamos um comércio forte dentro do município. Tudo bem, foi o candidato Castelo, agora o J. Pacheco, jornalista da Rádio Guararema, pergunta para o candidato Sérgio Grande. Nenhum assunto é mais fascinante e está dentro desse contexto do que o planejamento urbano. Não existe outro. Esse é exatamente o motivo do nosso encontro hoje aqui. Lixo, telecomunicações, que essa empresa chamada Telesc está fazendo conosco, consumidores, transporte coletivo. Mas eu quero, para o prefeito Sérgio Grande, fazer o seguinte questionamento. Lixo é sinônimo de riqueza. No entanto, o que nós estamos vendo, na realidade, é muito dinheiro jogado na lata do lixo, porque o lixo não vem sendo aproveitado devidamente como deveria. Os especialistas dizem que daqui a pouco, se não tomarmos providências urgentes, nós viveremos em cima de um monte de lixo. Então, temos que achar uma solução para a região metropolitana. Florianópolis hoje gasta muito dinheiro para transportar esse lixo para Biguaçu, por exemplo. O senhor tem alguma ideia, tem algum projeto para resolver esse problema em conjunto com os demais municípios, professor Sérgio Grande? Dizer que uma das causas que nos levou a lutar pela criação da região metropolitana, que enviamos o projeto ao governo do estado, que foi à Assembleia e foi aprovado, foi justamente começando pela questão do lixo, porque quando assumimos a prefeitura, no nosso primeiro mandato, o preço era exorbitante. Então, nesse sentido, nós questionamos a liberdade de fazer conjuntamente. Só que o município não tinha poder de indenizar propriedade em outro município, nem o estado, a não ser na formação da região metropolitana. E por isso foi feito para dar a solução futura que estamos esperando. A questão do transporte também conflita interesse, porque são empresas diferentes em outros municípios, com de Florianópolis. Tem que ter um órgão que harmonize. A questão das telecomunicações, tivemos o primeiro ganho, que foi evitar que São José seria chamada interurbana, que o preço era quase o dobro. Hoje o preço é o mesmo. Então veja aí o quanto é importante a questão da região metropolitana, que tem o seu núcleo em 9 municípios e a região da expansão em 13 novos municípios. Mas não podemos parar aí. A questão é que tem que ser o desenvolvimento ambiental sustentado. A questão da saúde, da educação. Precisamos de um colégio no continente do tamanho do nosso instituto. Isso é fundamental entendermos. Daí a importância dessa discussão. Tudo bem, a participação do candidato Sérgio Grande. Agora o jornalista Fábio Gadotti faz a pergunta ainda dentro do tema planejamento urbano ao candidato à Prefeitura de São José, Jacir Zimmer. Senhor Jacir, por que apesar dessa discussão sobre a região metropolitana já está na mídia e dentro dos gabinetes há um bom tempo, por que ela efetivamente ainda não saiu do papel? Existe uma legislação já aprovada, mas de concreto, de prático, pouco as populações desses municípios já viram. Qual, na avaliação do senhor, o principal motivo para essa falta de ações concretas na região metropolitana? Fábio, primeiro, antes de responder a tua questão, eu queria levantar um assunto com o morador de São José, que é um dos problemas que a gente vai enfrentar na nossa administração. Agora termina a Operação Tapete Preto, depois vai vir a Operação Tapa Buraco. Vocês que conhecem o município de São José sabem e que as coisas em São José começam, na verdade, de trás para frente. Sobre a tua pergunta, quero dizer o seguinte,
é falta de vontade política. Eu me surpreendo nesse debate que alguns executivos, alguns prefeitos, inclusive dessa região, que fazem parte da mesma base governista, fazem parte do mesmo partido, e não tomarem a iniciativa de colocar em prática a região metropolitana. Portanto, agora, num debate próximo da eleição, vem e fazem um monte de promessas e apontam para a consolidação da região metropolitana. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Se isso fosse real, por exemplo, a beira-mar de Campinas, teria que ser pensado do ponto de vista da região metropolitana. Pega uma parte de Florianópolis, todo o município de São José, até a Palhoça. Antes de fazer a beira-mar, vamos pensar no saneamento básico, vamos pensar na rede pluvial, vamos pensar a cidade para o século XXI de verdade, não pensar a cidade para ganhar as eleições. Eu queria chamar a atenção de você, eleitor de São José, para o que tem, na verdade, por trás de toda essa propaganda, toda essa maquiagem feita em São José. Sr. Thomas Gotto, olha, o prefeito da Ariberg, que é atual prefeito de São José, foi citado e ele tem o direito de responder sobre essa operação Tapete Preto. Eu agradeço essa oportunidade que você me dá e, na verdade, acho que o debate, ele não propôs esse tipo de discussão. E eu já tive a oportunidade de debater com o candidato do PT na eleição passada e posso concluir que passaram-se 4 anos e o PT não aprendeu ainda a fazer uma proposta efetivamente de política, de realizações, pensando no futuro do município de São José. A Operação Tapa Buraco, ela já aconteceu antes do nosso governo. Veja só que não foi só a Operação Tapa Buraco. Serão aproximadamente 600 ruas pavimentadas entre asfalto e lajota, uma distância quase como daqui a Curitiba pavimentado, onde sim nós tampamos o buraco, porque tiramos a lama e a poeira do município de São José, que com certeza o candidato, em várias ruas, ele nem sabe que existe, porque nunca esteve lá, porque nem eu conheço, fui conhecer agora, como debatedor de um outro programa que fizemos, e que, lamentavelmente, eu tenho que vir no programa de televisão, apresentando as minhas propostas, os meus objetivos, os meus compromissos, e aí tem que aproveitar o tempo como uma réplica para responder um candidato que, ao invés de fazer a proposta, prefere fazer crítica ao nosso governo. Eu quero afirmar que São José hoje é um município diferente. E não é diferente só pela Operação Tapete Preto e pelo Tapa Buraco. Aconteceu no meu governo, a Univale, o novo fórum, a nova prefeitura, foram 129 salas de aula, foram 6 postos de saúde, mais a policlínica, a recuperação do centro histórico, o corpo de bombeiro, as 3 delegacias, as bases operacionais, várias praças, enfim, inúmeras e inúmeras realizações que nós procedemos no nosso município, por isso que estamos gozando hoje do prestigiamento da comunidade de São José para a reeleição, e que eu aproveito, me perdoe, para pedir a oportunidade para o José Fest de me conceder esse direito por mais 4 anos. Tudo bem, agora a participação do... Eu só queria acertar uma regra. Não, o prefeito... Não, foi feita uma regra, Vânio, foi feita uma regra... Não. Tem o direito de resposta. Ele foi citado. Foi citado. Agora, uma crítica política... Não foi uma crítica, não. Num debate, Vânio, ele falou com o candidato de São José. Agora a participação do professor Pedro Moreira Filho, que vai perguntar à candidata dona Esther Macedo. Dentro do Senado Federal. Faz favor, Vânio. Dona Esther, neste momento em que o capital está aportando para os nossos, investimentos na região de Santa Catarina, a região da Grande Florianópolis não tem praticamente conseguido captar nenhum recurso para investimento de vulto nesta região. Agora, recentemente, quando apareceram aqui alguns investimentos, por exemplo, da Usinor, da fábrica de automóveis, tudo tem se dirigido para a região norte ou para a região do Vale do Itajaí. São José tem hoje um potencial para a implantação de uma série de indústrias, até porque é uma região servida por energia, bem servida por estradas federais, servida agora pelo gás que está passando na região. Por que esta região da Grande Florianópolis, com tanta falta de emprego, os nossos políticos não conseguem angariar os recursos, convencer os investimentos e trazer os investimentos para a nossa região?
É interessante, realmente, a gente sente, como empresária, nós sentimos que São José, a nível de empresas novas, ela estagnou. E nós pretendemos realmente fazer com que São José se abra para novos negócios, estimulando também as empresas que já se encontram no município, mas não se fechando de maneira nenhuma a um diálogo com o empresariado. O empresariado, ele está realmente meio alheio por várias razões, porque ele precisa realmente se envolver mais, é esta a razão da minha candidatura também, mas ele também precisa ser estimulado, tanto os que estão quanto os que pretendem chegar em São José. São José tem uma vocação industrial, realmente essa é a nossa vocação, sabemos disso, mas nós temos que estimular essa vocação. Além do que, também temos que treinar a nossa mão de obra, qualificá-la para que ela esteja preparada para a chegada de novas empresas. E a nível de planejamento urbano, o que nós temos que fazer, a primeira coisa é planejar. Planejar o município a nível de crescimento, a nível de desenvolvimento, porque só se consegue chegar lá quando a gente cresce, mas desenvolve também. E desenvolver implica em São José para todos. Tudo bem, agora a participação do professor Roberto Simão, do IAB, né, que vai perguntar ao presidente do IAB, vai perguntar ao candidato à prefeitura de Palhoça, Ronério Heidscheid. Por favor, o microfone, Ronaldo. Bom, eu gostaria de perguntar ao candidato, normalmente as prefeituras fazem investimento, normalmente quando tem capacidade de investimento, extremamente rodoviaristas, né? Então a pergunta é a seguinte, quer dizer, o que o senhor imagina e como o senhor pensa, como o senhor vê uma cidade ou uma capacidade de investimento, não na questão rodoviária, mas na questão de transporte de massa, que na verdade é hoje a base e um elemento fundamental no planejamento urbano. Bem, na realidade, a gente sabe as dificuldades financeiras que o município de Palhoça está passando e nós entendemos que precisamos ter uma Secretaria de Planejamento muito forte, porque nós precisamos, de uma vez por todas, resolver os problemas do município de Palhoça. Resolver os problemas do município de Palhoça significa projetos modernos, capazes, que tenham condições de buscar recursos necessários para que isso aconteça. No nosso governo, nós pretendemos lançar no município de Palhoça 2 terminais rodoviários, aonde nós tenhamos condições de dar ao povo de Palhoça, principalmente no comércio local, maior intensificação. Nós pretendemos também fazer com que o nosso palhocense tenha condições de ter uma passagem de ônibus decente, não hoje R$1,65. Então, na realidade, é o seguinte, o que nós queremos para o município de Palhoça é capacidade e competência. Tudo bem, foi a participação do candidato Ronério. Agora, mais uma vez, a participação ainda sobre planejamento urbano do Fábio Gadotti, jornalista de A Notícia, que vai perguntar para o candidato Alessio Alonso, que é candidato à prefeitura de Palhoça. Gadotti. A minha pergunta Alcides Alonso, desculpe. Alcides Alonso Leonel. A minha pergunta para o candidato Alcides é no seguinte sentido. Como conciliar desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente? Na região, e principalmente aqui em Florianópolis, em Biguaçu, certamente essa discussão é travada. Há uma polêmica em relação a isso, inclusive uma discussão ideológica, né, em relação a essa questão de desenvolvimento econômico versus preservação do meio ambiente. É possível conciliar essas duas coisas? Em primeiro lugar, eu vou voltar a frisar o que eu falei anteriormente. Passa eleição, sai eleição e novamente as promessas. Eu gostaria de lembrar o eleitor de Palhoça que na eleição de 96 nos enrolaram com a promessa da construção lá de um hospital. Agora, a gente vê novamente aqui os candidatos fazendo promessas das quais provavelmente não vão cumprir. Gostaria que o eleitor prestasse muita atenção nisso. Para corrigir esse problema da questão desculpa, dá para repetir a pergunta? Ou não, Gadotti? Conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental.
Obrigado. Primeiro eu gostaria de lembrar o seguinte, que Palhoça tem 60% de área de preservação permanente. Hoje a especulação imobiliária e o interesse de uma minoria é que tem prevalecido. Nós queremos dizer o seguinte, que não temos o rabo preso com ninguém e doa quem doer, nós vamos colocar lá o quê? Uma administração voltada para o cidadão, implantar o orçamento participativo e ouvir nas comunidades, no centro comunitário, na associação de bairro, o cidadão. O que o cidadão quer hoje? O que ele quer para o município de Palhoça? Seria isso. Tudo bem, foi a participação do candidato Alcides, candidato à Prefeitura de Palhoça. Agora vamos a mais uma pergunta. Agora o jornalista J. Pacheco vai fazer a pergunta sobre planejamento urbano ao candidato Vânio dos Santos, do PT da capital. Pacheco. Muito bem. Olha, questão do transporte coletivo urbano integrado. Isso já acontece em Curitiba e com muito sucesso. Não adianta nós ficarmos aqui discutindo sexo dos anjos porque o povo quer o quê? O povo quer prática. Ele quer um transporte coletivo que funcione, que ele pague menos, porque ele paga uma tarifa hoje para ir ao Saco dos Limões, depois se ele quiser ir ao Ribeirão, ele tem que pagar uma outra tarifa, se ele quiser voltar ou ir ao Pântano do Sul, ele vai ter que pagar uma outra tarifa. Transporte coletivo integrado. Será que é possível colocar este plano em execução na região metropolitana? Será que Palhoça aceita? Biguaçu aceita? São José? Como é que pode funcionar isso na prática, meu caro professor Vânio dos Santos? Eu quero agradecer a tua pergunta, Pacheco, e dizer o seguinte: o transporte em Curitiba, ele é uma outra concepção do transporte daqui. Lá não é, a empresa não ganha por passageiro, ela ganha por viagem. Portanto, quanto mais viagem ela fizer, e o valor da tarifa é única, é 85 centavos, quanto mais viagem ela fizer, mais ela ganha. Então não há interesse da empresa em lotar os ônibus, como muitas vezes aqui acontece, porque não está se transportando gado, está se transportando pessoas. Aqui não, aqui tem que socar as pessoas dentro do ônibus, porque é cobrado individualmente e a tarifa é cara. Você veja que com o aumento que deu a tarifa média aqui foi para R$1, no caso de Florianópolis. Então é uma outra concepção lá. Lá quem cobra é a prefeitura, é funcionário da prefeitura. Aqui não, aqui na verdade quem determina são as empresas de ônibus. E quero ir além. Veja a quantidade, por exemplo, de ônibus adaptáveis para os deficientes físicos que tem aqui. Tem empresa como a Transol com 170 ônibus, tem 2 ônibus adaptados, que às vezes deslocam esses ônibus para outros itinerários, e o deficiente, essa semana eu tive uma denúncia de um deficiente que tinha consulta médica marcada, o ônibus foi desviado para cumprir um outro itinerário e ele teve que ser transportado num outro veículo. Então é possível o transporte integrado. Aliás, é necessário o transporte integrado. É necessária a criação de uma empresa municipal, que não precisa ter 300 ônibus, pode ter 2, 3, 4, mas vai mostrar que é possível ter ônibus de qualidade mais barato. Bom, agora também a participação do candidato Dário Berga à Prefeitura de São José vai ser indagado, interrogado sobre planejamento urbano. Eu convido o professor Pedro Moreira Filho para fazer a pergunta ao candidato Dário. Eu cumprimento o candidato Dário, meu ex-aluno, é um prazer, brilhante aluno. Eu pergunto o seguinte, Dário, toda a região do conglomerado da Grande Florianópolis são cidades que estão jogando esgoto in natura nesta Bahia. Portanto, todos os municípios, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis e São José, fazem a mesma coisa, despejando toneladas de lixo in natura. Felizmente, esta região não dispõe de grandes indústrias poluidoras. O maior poluidor, no caso, é o lixo doméstico. Bom, ao mesmo tempo, há programas municipais ou plataforma de governo dos atuais candidatos no sentido de criar renda e emprego através extraído das baías norte e sul, como, por exemplo, a criação de moluscos, o desenvolvimento de pesca artesanal, coisa parecida. Na sua administração, que o senhor considera excelente, como o senhor vai resolver o problema do lixo colocado pela sua cidade, ajudando a poluir esta Bahia? Se não for feito alguma coisa nesse sentido de dar um fim,
possivelmente a Bahia vai cheirar muito mal no futuro e o seu município estará contribuindo para isso. Bem, esse tema é um tema fascinante e a pergunta, a indagação do meu querido professor também, não foge à regra, também fascinante. Os desafios ainda são imensos, existem esses obstáculos que nós precisamos superar na região metropolitana, e esse eu acho que é o tema que mais abrange essa composição de tantos candidatos a prefeitos dos municípios de Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. Bem, nós estamos no nosso município desenvolvendo também o saneamento básico. Campinas e Cobrasol hoje está com a rede concluída e será inaugurada agora depois das eleições. São 40 mil pessoas que receberam esse investimento, foi um investimento de 10 milhões de reais. Parte de Barreiros e parte do Bela Vista e parte de Forquilinha já tem também sistema de coleta de resíduos, de forma que o município de São José hoje já tem na sua estrutura 30% de saneamento básico concluído. Tem um longo caminho a ser percorrido. Mas, lamentavelmente, o tempo é tão curto que a gente não consegue expor sucintamente, entendeu, meu querido apresentador, essa características. Mas eu queria dizer o seguinte, que, além disso, o planejamento urbano transcende exclusivamente esse problema do saneamento básico. Nós temos que pensar, em São José está pensando muito forte, na beira-mar de São José, na beira-mar de Barreiros, na Avenida das Torres, na Avenida das Universidades e num sistema integrado de transporte coletivo que, assim, vai trazer melhor segurança e maior conforto para a nossa cidade. Olha, nós vamos ao intervalo comercial, mas já fica uma pergunta no ar aqui para o candidato Ronério de Palhoça. O Ronério, vem uma pergunta do seu Igor, dizendo o seguinte: normalmente em Palhoça já há negociação de secretaria antes da eleição. Perguntou se o senhor já fez a partilha. O senhor responde depois dos comerciais. Nós voltamos. Disputando a prefeitura de São José, nós temos